Fala galera, tô de volta, tô na área aqui para mais um vídeo do nosso canal Investindo e Viajando. E se você ainda não nos conhece, eu te convido a embarcar nessa viagem junto comigo. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like ao final do vídeo, é claro, se você curtir somente. E vamos partir para o que interessa, porque canal por aí cheio de enrolação tem de montão, mas aqui não. É verdade. Quer dizer, às vezes não, né? De vez em quando tem um enrolation, né, Drauzio? Brincadeira, galera. Vamos partir para o que interessa aqui, porque na mesma semana nós tivemos duas notícias positivas para o segmento de ETF, que são os fundos lastreados em índices, e diretamente também para as criptomoedas. Parece que finalmente, né, o mercado cripto e o mercado financeiro tradicional estão entrando ali numa espécie de sintonia, de sinergia, e quase que dançando a mesma música, né? Com a chegada de investidores institucionais para as criptos e tudo mais. Agora a gente vai ter dois ETFs no Brasil voltados para o segmento cripto. Um que vai estar relacionado diretamente a 6 criptoativos e outro que estará 100% em Bitcoin, que é a moeda digital que tem o maior peso dentro do segmento cripto, galera. É muita notícia boa para uma semana só. E a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, é como se fosse a polícia do mercado brasileiro, ela autorizou o início da operação de ambos, galera. Então, ainda no primeiro semestre de 2021, provavelmente nós teremos esses dois ETFs sendo negociados na B3. Ou seja, ali com 2, 3 cliques, você vai conseguir comprar e se expor a criptoativos. Isso é muito bom, muito positivo para quem quer colocar ali um pezinho no segmento cripto, mas não confia, fica desconfiado ou não tem tempo para se aprofundar em estudo, em pesquisa, para não fazer bobagem. Com certeza vai ser uma boa possibilidade, acredito eu. E galera, nesse jogo não tem bobo, né galera? Ninguém é inocente, porque com isso o governo vai ganhar 15% também. É óbvio, eles estão de olho, inclusive nesse ano a Receita colocou lá o código do Bitcoin ou outros criptoativos para você declarar. Houve uma confusão, primeiro era R$1.000, depois mudou para 5.000, ninguém sabe se até o final do período de declaração eles vão mudar esse valor novamente. O que quer dizer é que eles estão de olho, eles querem ganhar um din-din também, porque as cripto estão em alta, né? E quando você vende um ETF, você paga 15%. Mas vamos lá, galera, vamos pontuar aqui os prós e os contras de se investir em ETFs e explicar mais ou menos quem é quem. Bom, primeiro o fundo da Hashdex, que é uma gestora internacional gerida por brasileiros, ela já criou um ETF desse tipo nas Bermudas e agora ela cria esse ETF no Brasil que vai replicar o índice de criptoativos da Nasdaq, que vai ter como referência 6 criptomoedas. Então, através do Hash 11 será uma forma de você estar diversificado em 6 criptoativos, né? Colocar um pezinho ali no segmento cripto e não se preocupar com gestão, com custódia, carteira digital, com cold wallet, com hot wallet, com nada wallet. Você só compra lá o Hash 11 e tá de boa. Isso não é recomendação, tá, galera? E o outro ETF, ele vai ser 100% em Bitcoin, ele é da QR Capital. E através dele, galera, você vai se expor indiretamente ao Bitcoin por meio do índice de contratos futuros. Ou seja, a QR Capital vai se basear em um índice que negocia contratos futuros, ou seja, opções e derivativos de Bitcoin. E você vai ganhar dinheiro como? Assim, ó. Tomando água, sem se preocupar. Agora, óbvio, quando você não tem nenhuma preocupação com os seus ativos, nesse caso a gestão é profissional, tem os prós e os contras, né? Vamos lá, vamos falar dos prós. Primeiro de tudo é a facilidade. Com poucos cliques você vai se expor em um segmento que para muitos ainda é inseguro ou desconhecido. Segundo, você vai estar despreocupado, porque a custódia daqueles criptoativos vai ser uma responsabilidade da gestora e não sua. Terceiro, você estará livre e imune a golpes. Lembremos que a gente vive no Brasil. Todo dia saio de casa um pilantra disposto a passar a perna em alguém. E esse segmento de criptomoedas, por ser algo descentralizado,
Tem muita gente por aí passando a perna nos outros, convidando para a pirâmide, prometendo ganhos fixos mensais, e toda essa história a gente já sabe como termina, né? A banca quebra, os caras somem e o seu dinheiro some junto. Então, de certa forma, quem não conhece do segmento e vai investir em ETF vai ter a segurança, porque a CVM está de olho, você vai negociar via corretora de bolsa de valores tradicional e vai ter a gestora do ETF que vai ser a responsável por aquilo ali. E aí, galera, os contras dessa história toda. O primeiro de todos é o governo, porque o Bitcoin e os criptoativos são moedas descentralizadas que não dependem de governo algum para funcionarem e justamente surgiram exatamente para isso, para te afastar do risco político independentemente do país ao qual você viva. E aqui no Brasil a gente sabe que esse risco ele não trabalha não, ele faz hora extra, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, infelizmente, investir via ETFs não vai te afastar do risco Brasil. Pelo contrário, você vai ser obrigado a pagar um pedágio, porque tudo que é bom tem um preço. Então, se você vai ter a facilidade de comprar e não se preocupar, com certeza aquilo vai ter um preço. O que eu quero dizer é que, de repente, o Brasil pode mudar as regras para os criptoativos, pode mudar as regras para os ETFs, pode mudar as regras para as gestoras de ETFs, e aí tudo vai afetar o seu bolso. Esse é o risco número 1, ao meu ver. Sem falar que quando você compra um ETF, para você obter lucro, você tem que vender um pedaço dele, uma cota no caso, né? 1, 2, 3, sei lá, quantas cotas você quiser vender. E independente do tamanho do seu lucro, você vai ter que pagar 15% cada vez que você vender uma cota de um ETF no lucro, tá? No lucro. Se você vender no prejuízo, não, aí você não tem que pagar nada. Já nas criptomoedas, não, você só vai pagar imposto caso você venda acima de 35 mil reais em um único mês. Ou seja, olha só a diferença, né? Se você tem uma criptomoeda e vendeu no lucro, você só paga acima de 35 mil reais. Vendeu um ETF acima de R$1, de R$10, você vai pagar 15%. O outro risco, ao meu ver, galera, tem a ver com o risco político também, que é o fato dessas cripto não ficarem com você. Isso é um ponto positivo para quem não conhece do segmento, mas é um ponto negativo para quem sabe gerenciar isso. Porque o Bitcoin, para muita gente, ele funciona como uma reserva de valor, similar ao ouro. O que isso quer dizer? Que você guarda com você em custódia, ou em uma carteira digital, ou em uma cold wallet, que seria uma carteira fria, né? Cold wallet, que seria uma carteira fria, uma espécie de pendrive ou similar a um relógio digital, em que todas as informações, o seu Bitcoin, a sua cripto fica ali dentro, ela não fica dentro de corretora e nem com gestora alguma, ou seja, a responsabilidade é única e exclusivamente sua e ninguém vai poder confiscar aquilo ali. Se o Bitcoin ou a cripto XYZ for proibida, ela tá ali e provavelmente o preço vai se valorizar mais se houver uma proibição, entende? Já via ETF você não consegue fazer esse armazenamento. Então, ao meu ver, para quem sabe como funciona, é uma desvantagem. Para quem não sabe como funciona, é até uma vantagem, porque você não precisa se preocupar com uma chave da sua carteira que é deste tamanho, com dígitos alfanuméricos, e se você errar um só que seja, aquele seu dinheiro vai pro beleléu e você não tem com quem reclamar. Vai reclamar com quem? Com o Banco Central? Com o gerente do seu banco? Não dá. Como é algo descentralizado, a responsabilidade é toda sua. E falando nisso, galera, cuidado, tá? Cuidado, tem muita banca clandestina funcionando por aí, dizendo que é gestão profissional, prometendo valores exorbitantes, e essa novela não termina bem, tá? Então cuidado, não invista com pilantras. Bitcoin, criptoativos, você pode negociar diretamente. Ou agora via ETF, você não precisa de um atravessador que só quer surrupiar o seu dinheiro, galera. Cuidado! Pra gente encerrar aqui, depois que falamos dos prós e dos contras, eu acho, minha opinião, para quem está começando ou desconhece totalmente esse segmento, é muito legal investir via ETFs. Agora, para quem já tem um certo nível de conhecimento e sabe fazer essa gestão,
talvez não seja interessante. Independente de qualquer coisa, isso é um avanço. Isso mostra que o mercado cripto está se tornando cada vez mais indispensável, cada vez mais necessário para a sociedade de uma forma geral. Uma vez que há algumas empresas e alguns bancos de dados de grandes empresas já estão migrando para a blockchain. A blockchain é um termo em inglês relacionado a esse segmento que quer dizer blocos em correntes, né? Na tecnologia, a gente ouve falar da questão das camadas de enlace, né, da informação e tal. E na rede de criptoativos, isso é mais complexo ainda, são blocos, ou seja, aquela informação é quase inacessível e quando a pessoa tenta hackear ou consegue hackear, ainda que ele puxe um único pedaço, ele não vai ter o acesso à integralidade das informações. Aquele pequeno pedaço que ele obter não vai fazer muita diferença, ele não vai ter muitas informações acerca daquilo ali. E quem tem puxado esse carro-chefe no mundo atualmente tem sido a rede Ethereum, que é um token e que inclusive algumas empresas já estão funcionando os seus bancos de dados dentro da camada da rede Ethereum. Inclusive tem muitas criptomoedas que também operam dentro da camada da rede Ethereum. Então é um mercado promissor. Quem sabe daqui uns dias a gente não tenha corretoras ou até mesmo bolsa de valores de alguns países operando dentro da camada da rede Ethereum. Já parou para pensar nisso? Talvez seja uma questão de tempo, só o futuro nos mostrará. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado para entender aí um pouco desse assunto que é um pouco complexo, mas eu acredito que deu para agregar bastante informação para vocês. E quem curtiu, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário com a sua dúvida, sua crítica, que de repente num próximo vídeo a gente pode até trazer esse assunto. Valeu, galera, tchau, tchau!